Na soja, 700 mil toneladas do produto foram perdidas nos 35 municípios atendidos pela Emater Regional, segundo o informativo conjuntural semanal do órgão. Isso significa aproximadamente 1,4 bilhão de reais de prejuízo, isso contando pela cotação do final da semana. A produtividade estimada inicialmente era de 3.269 quilos por hectare ou 54,5 sacos por hectare. Após as enchentes, ficou em torno de 2.500 quilos por hectare, o que representa 41,7 sacos por hectare. Muito pouco das áreas ainda não colhidas será aproveitada pela excessiva perda de qualidade de grãos. No milho, o milho grão, estão estimadas perdas de 56 mil toneladas nos 35 municípios. Na cotação atual significa 51.800.000 reais perdidos com a enchente. No milho silagem, com a safra praticamente toda colhida, estima-se que foram 79 mil toneladas perdidas. Na pecanicultura, a nossa pecan brasileira poderá ser exportada para a China. O país aprovou os requisitos sanitários e de quarentena relacionados à qualidade do produto brasileiro. A assinatura do protocolo entre os dois países aconteceu nesta quinta-feira durante a missão do governo federal ao país asiático. A China é o maior importador do mundo da nossa pecan e a abertura deste mercado era esperado há 5 anos pelo setor. Era esperado e articulado, né? Isso é uma grande notícia para os produtores da nossa pecan aqui, que o Rio Grande do Sul é o maior produtor do país e aqui na região central, Cachoeira do Sul, Santa Maria, também um polo muito importante desta cultura. No STR, o presidente Delcimar Borim, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria, resume as atividades da entidade na semana. Dentre elas, uma articulação dos sindicatos com a Associação dos Municípios da Região Centro, para unificar as pautas reivindicatórias junto ao governo federal. Vamos ouvir. Bom dia, Paulo Dutra, bom dia aos ouvintes da Rádio Medianeira, bom dia aos ouvintes do Resumo Agro. Tivemos mais uma semana bastante movimentada, com inúmeras reuniões, referente aí aos anúncios de atendimento aos agricultores, questão das enchentes. Tivemos várias reuniões aí com a nossa federação, avaliando aí os anúncios do governo federal referente às linhas decreto para a reconstrução da propriedade, também a consolidação das parcerias com o Senar e também com o IRGA, onde ambas entidades estão aí visitando as propriedades rurais com apoio do sindicato para levantar as demandas e no sentido de trazer recursos para recuperação das propriedades. Também tivemos essa semana aí uma reunião da nossa regional com a M-Centro, com os secretários da Agricultura da M-Centro, na qual se vai fazer uma pauta unificada entre as secretarias de Agricultura da região da M-Centro, Emater e Sindicato de Trabalhadores Rurais, para que seja encaminhado essa pauta para o ministro Pimenta e demais ministros do Desenvolvimento Agrário, ministro da Agricultura e também os secretários do Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de termos uma única pauta, fortalecendo essa pauta para que de fato os agricultores e agricultores do nosso município da região centro sejam atendidos. E para encerrar o nosso comentário de hoje, não tem como não deixar de falar, a questão do leilão da compra de arroz por parte aí do governo federal, por parte da Conab. Bastante polêmica essa ação por parte do governo federal. Os agricultores não gostaram nem um pouco dessa ação, visto que os agricultores esperam anúncios que venham atender aos prejuízos que tiveram com a enchente, e o governo, mais do que depressa,
realiza um leilão adquirindo aí 263 mil toneladas de arroz importado a um custo de 1,3 bilhões, no momento que os agricultores precisam de apoio, precisam de suporte, o governo tendo arroz suficiente para atender, o governo sai na frente para importar arroz, e isso pegou muito mal frente aos agricultores, que não gostaram nem um pouco dessa ação do governo federal, e os agricultores aguardam ainda medidas que venham proteger e atender os nossos agricultores e agricultoras para recuperar as suas propriedades, recuperar a sua capacidade de produção e de geração de renda. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Esse foi o presidente do STR, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui de Santa Maria, também com extensão em São Martinho e de Lermando, Itaara, que comenta, né, as atividades da semana da entidade, ações muito importantes, né, inclusive, e também um comentário sobre a questão do arroz. Mais tarde, aí no terceiro bloco, a gente vai trazer uma análise, né, do Cleiton Evandro sobre a questão do arroz no mercado e na produção. Enfim, fazer um resumo aí do que aconteceu, né, e de como as coisas vão se encaminhar daqui para diante nessa questão do mercado do arroz com a compra com a importação deste lote. Aí são 260, quase 270 mil quilos, né, do arroz importado. Bom, vamos ao intervalo e o resumo agro já volta. Sinal Verde. Produtor rural, você está preocupado com os elevados custos na sua lavoura? A Inocular Soluções Agrícolas ajuda você a melhorar o aproveitamento dos insumos através da utilização de micro-organismos no solo. Saiba como iniciar um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Entre em contato conosco pelo telefone 55-9174-3843. Inocular Soluções Agrícolas. A voz do campo no Resumo Agro. Olá, muito bom dia. Tornamos aqui no Resumo Agro na Medianeira 102.7, 18 graus temperatura. A diferença aí, hein, Cristiano, lá em Camobi, aqui pela estação que mede na cidade as diferenças, né? Em Camobi, 15 graus, aqui no centro, 18 pela nossa estação aqui da rádio. Sensação térmica de 13 graus. 7h23. Resumo Agro de volta, semana informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do agro. A gigante do rádio. E do agro também, né? Boa. O Resumo Agro tem a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chama no Instagram, @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas, saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da Medianeira 102.7. Tivemos um probleminha no primeiro bloco aí e a transmissão demorou para entrar, mas agora tá tudo certo. Interaja conosco pelo WhatsApp 55991785317 e o 32220210. Vamos falar de política agrícola. Estamos na linha com o secretário adjunto da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, o Márcio Madalena. Ele responde pela pasta desde a última quinta-feira, quando da desincompatibilização do secretário Giovanni Feltz. Bom dia, secretário. Obrigado por nos atender nesta manhã. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Medianeira. É um prazer para nós poder conversar com os amigos. Obrigado, secretário. Bom,
assumir a pasta neste momento é uma missão das maiores, né, possíveis talvez aí na sua carreira. Com certeza, Paulo, uma missão complexa, né? Eu sou médico veterinário de formação, atuei no setor privado e já vim atuando no setor público há alguns anos. Na gestão anterior, trabalhei no Ministério da Agricultura durante a gestão da ministra Tereza Cristina, e a convite do nosso vice-governador, do secretário Giovanni Feltz, voltei ao Rio Grande do Sul para assumir como secretário adjunto e nesse momento, então, respondo pela pasta. Um momento, Paulo, que eu costumo dizer que vamos mostrar mais do que nunca força para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E no agro não vai ser diferente. Eu me atrevo a dizer que talvez o setor agropecuário aí seja um dos vagões dessa locomotiva que mais vai mostrar força na recuperação, apesar das muitas dificuldades. Pois é. É claro que nós já se sabia, né, da extensão da tragédia climática no campo, né, na produção rural, e para as famílias que vivem no campo e do campo, mas nós até então não tínhamos dados concretos, passado um mês, uma semana talvez, né, para você debater e aí na formulação, para balizar a formulação das políticas de apoio, de reconstrução, enfim. Agora que nós já temos com a divulgação essa semana do levantamento liderado pela Secretaria e executado pela Emater, né, pelos extensionistas, são 206 mil propriedades, né, afetadas no estado, um pouco mais de 9.100 localidades que tiveram dificuldades de acesso, dificuldades de pontes, enfim, as estradas que foram muito afetadas, em muitos casos perderam produção em função dessa dificuldade. Aqui na região, a gente citou no início, no primeiro bloco, 1,4 bilhão de reais em perda só com a soja, né? Só com as sacas, com a estimativa das perdas com a soja, considerando o preço de hoje. Na sua avaliação, o que mais surpreende, o de mais surpreendente apareceu na compilação destes dados aí da pasta? Bom, primeiro eu gostaria, Paulo, se me permite, de trazer um breve relato sobre a questão da divulgação dos dados, né? Nas estiagens, né, nós já tínhamos essa experiência, né, da expectativa sempre da divulgação dos dados, porque a partir dali se balizam tanto as ações em nível de governo do estado, como também a demanda que se é encaminhada à União em relação à política agrícola, principalmente a questão de crédito, né? E desde os primeiros dias nós já observamos que havia uma dificuldade, inclusive, de ida a campo para levantar esses dados. Passavam-se ali 10, 15 dias do início do processo de calamidade, nós tínhamos propriedades inteiras dentro da água ainda. Então, quando conversávamos com a Emater, a sua diretoria, o seu diretor técnico, Claudinei Baldicerra, com muita responsabilidade, nos informava que isso estava sendo feito e que no momento apropriado se colocaria para a rua. Nos reunimos então as duas secretarias, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Desenvolvimento Rural, juntamente com a Emater, na sexta-feira que antecedeu ali a divulgação dos dados, compartilhamos as informações e podemos ter ali uma noção do tamanho do problema. Realmente muita área afetada, muito prejuízo, mas eu gostaria aqui, Paulo, de chamar a atenção para um número disso tudo, que é a questão do solo. Quase 3 milhões de hectares de solo afetados de alguma maneira, ou com perda superficial, ou com perda substancial, inclusive de camadas de solo, regiões que foram praticamente varridas, né, pela força da água, e que vão nos exigir, nós já estamos trabalhando nisso, uma política de solo extremamente específica, né, para poder recuperar essas áreas aí que certamente tiveram a sua fertilidade afetada e muito. Exatamente. Aqui na região, a gente andou conversando com vários, até entre os membros da Emater, enfim, os produtores também, né, das entidades, dos órgãos aqui da cidade, e isso é uma grande dificuldade. Inclusive no próximo bloco vai entrar o material do pessoal técnico da Emater sobre a questão da horticultura, né, recém a retomada do trabalho, né? Porém isso tem uma dificuldade que
enfim, não sei até que ponto é solúvel, porque se a terra for embora, vai plantar onde, né? Exato. O que ocorre? Nós certamente nos próximos dias vamos lançar as ações referentes à questão de solo. Os colegas de matéria aí na ponta já de forma instantânea já vão pulverizar essa informação e essa estratégia com os produtores. São diversas frentes que terão que ser trabalhadas, né, Paulo? Nós temos algumas perdas superficiais com uma capacidade de correção um pouco mais imediata, e nós temos algumas questões de perda de solo que vão requerer estratégias de médio e longo prazo, porque tem que praticamente produzir solo, produzir matéria novamente. Então não é algo muito simples. Mas, por óbvio, nós não podemos procurar soluções de forma isolada, né? Eu não poderia, por exemplo, me frustrar aqui nesse momento, Paulo, de colocar que estamos em contato o tempo todo com o governo federal, né, o governo estadual como um todo, no caso nosso, com a pasta correspondente ao Ministério da Agricultura, demandando e levando questões específicas que serão necessárias para socorrer o nosso setor nesse momento. Não dá para se discutir crédito convencional para uma situação não convencional. Nós precisaremos de recurso diferenciado para o nosso produtor nesse momento. Importante que se diga, o produtor, ele, em sua maioria, ele tende a ser adimplente. O produtor rural é pagador de conta. Então, é necessário que se pense em algo um pouco diferente do que o Manual do Crédito Rural tem nos oferecido nos últimos anos. Nós estamos falando de um estado que sai aí de sucessivas estiagens e se depara com essa que certamente é a maior tragédia climática da história do Brasil, da história recente do Brasil, pelo menos, num estado que um produtor adimplente, pagador de conta, uma capacidade responsiva de produção considerável, é necessário que tenhamos recurso específico para que esse produtor possa retomar suas atividades, não só naquelas questões específicas aí de culturas em que tem que retomar com custeio convencional, mas numa política, por exemplo, de recuperação de solo mais profunda, vai ser necessário um recurso aí específico aí para poder executar uma estratégia diferenciada também. Inclusive nessa questão, a questão do crédito, né, que ia ser a pauta que já é impossível não abordar nesse momento. Existem algumas medidas que foram tomadas agora emergencialmente, né, em relação às parcelas de custeio, enfim, né, que vieram do Ministério da Fazenda, né, outras que passaram aqui pelo governo do estado, mas na verdade são duas questões que correm em paralelo, né, porque essas parcelas que foram prorrogadas, né, que o produtor ganhou mais prazo, não resolve nada se ali na frente a gente vai voltar a pagar e não vai ter dinheiro para pagar, porque não vai ter conseguido produzir, né? Então isso é um nó muito difícil de se desamarrar. Com certeza, Paulo, eu sempre procuro, quando nós estamos conversando aqui, fazer uma reflexão de como é que está chegando a informação na ponta. Nesse momento tem produtor rural nos escutando, mateando aí, nos escutando e pensando como é que vai ser o seu futuro, né, a partir dessa situação, e já está fazendo conta. Segunda-feira já são menos 2-3 dias a partir de hoje, próximo do vencimento da parcela que foi prorrogada. Mas o que tem de novo para dar fôlego para essa produção dele? Eu acho que essa é a grande pergunta que tem que ser respondida, né? E nós não enxergamos nada ainda. Estamos aí cobrando e, por óbvio, procurando construir isso com o governo federal, mas a prorrogação da parcela num momento como esse, ela pouco resolve. Por quê? Porque nesse período não existe um fator novo que vai levar o produtor a girar sua economia na sua propriedade, da porteira para dentro, produzir, retomar fôlego e voltar a pagar a conta. Ele precisa de recurso para isso. E precisa, por óbvio, reconstrução da sua propriedade. Então a nossa discussão está muito nessa linha. E infelizmente, Paulo, eu, mais uma vez não posso me frustrar como secretário no exercício da Agricultura do Rio Grande do Sul, de lamentar que a medida que o governo federal tomou em relação ao arroz. Quando nós todos procuramos uma solução para o agro como um todo, nós observamos uma decisão que o governo toma de importação de arroz, depois de nós, enquanto Secretaria de Agricultura e IRGA, juntamente com o setor produtivo, que aliás tem feito uma representação dos produtores rurais de extrema importância, pois todos nós mostrarmos que
colhemos mais de 85% da nossa lavoura de arroz, finalizamos uma capacidade de abastecimento e nesse momento era fundamental a nossa comercialização em massa. Esse é um debate que vai longe ainda, né? Porque nem acabou, na verdade, o processo da compra, né? Deste lote que foi previsto e os produtores, Federal Arroz, né? E os produtores, de fato, ainda tem dúvidas porque talvez isso venha a aumentar no futuro. Como é que vocês estão articulando isso com o governo? Primeiro assim, já é de conhecimento da população em geral, né? Eu costumo dizer um papel positivo que as redes sociais nos trazem, né? Uma articulação das entidades e de muitos parlamentares, né? Que nós estamos acompanhando e que tem feito esse debate em nível de congresso e com o executivo em relação, inclusive, à judicialização desse leilão, né? Isso certamente mostra uma força e um posicionamento político importante. Mas desde o início, Paulo, quando o Ministério da Agricultura e o governo federal solicitou informações em relação à cultura específica do arroz, nós nos empenhamos, enquanto governo do estado, através do Instituto Rio Grandense do Arroz, do IRGA, que é uma vinculada da Secretaria da Agricultura, nos empenhamos em fornecer todos os dados que comprovavam. Nós comprovamos tecnicamente que sim, tivemos uma pequena perda, tivemos uma área afetada, mas um pouquinho mais de 900 mil hectares plantados, com a questão da produtividade em ascendência, como já se observava em alguns anos, nós tínhamos uma produção muito semelhante já à safra anterior. Então, assim, a nossa participação de 70% na produção de arroz do Brasil, com esses 85% que nós colhemos, sinalizava e sinaliza ainda uma capacidade de manutenção de abastecimento. E lembrando que já existe arroz importado no Brasil. Então esse movimento de importação em massa, por que eu me permite fazer esse raciocínio? Esse movimento, a sinalização governamental de importar arroz, por si só gera um certo pânico, tendência de desabastecimento e o que muitos chamam de especulação. Em momento algum, especulação ou desabastecimento partiu do setor produtivo, partiu do Rio Grande do Sul. Tanto que, importante colocar aqui, Paulo, desde o início de calamidade, a Secretaria da Agricultura, nós trabalhamos incansavelmente, quero aqui frisar, talvez alguns saibam, né? Isso foi uma notícia que correu muito, os sistemas do Estado, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul ficaram debaixo d'água, a Procergs. Nós perdemos o sistema de emissão de guias de trânsito, os produtores certamente recordam. O que nós procuramos desde o primeiro momento? Garantir abastecimento. Nós não paramos emissão de guia para abate. Bovinos, suínos e aves encaminhados para abate tiveram nos primeiros dias uma emissão feita por um sistema alternativo, inclusive trabalhado em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. Gostaria aqui já de cumprimentar a universidade, que tem uma parceria conosco e nos auxiliou muito nesse momento, que nós não tínhamos um sistema oficial do governo do estado funcionando. Criamos um sistema para emitir guia de trânsito para garantir abastecimento. Então, assim, em outras cadeias não se falou em desabastecimento, porque se trabalhou muito. Na cadeia do arroz, nós tivemos que provar tecnicamente que não haveria desabastecimento, e mesmo assim houve uma insistência de sinalizar desde o início a necessidade de importação, e o governo federal correu com o processo para o fazê-lo, né? Bom, secretário, uma outra questão que eu acredito que seja uma preocupação de muita gente nesse momento, agora já está previsto, né, para este verão um outro fenômeno Laninha, né, viemos de duas, né? Aí esse ano teve o El Ninho, que causou todo este problema agora. E essa Laninha, olhando os dados, né, ali do levantamento que foi apontado, o levantamento divulgado, tivemos quase 5 mil açudes afetados. Como que existe algo que se possa fazer emergencialmente, talvez em parceria com as prefeituras, para garantir, né, que alguma recuperação dessas estruturas, porque, né, se vai ter menos chuva
chuva abaixo da média, né? Isso pode, lá na frente, como aconteceu nos anos anteriores, criar um problema grave de questão da irrigação, mas também da própria alimentação dos animais, enfim. Certeza. Paulo, é importante tocar nesse ponto. Nós já estamos, nesse momento, em parceria com os municípios, tá? Essa é uma ação da Secretaria da Agricultura, trabalhando com a questão de recuperação das estradas vicinais. Tá? Então, nós já demos esse primeiro passo, né? Que é com horas máquinas, né? Um convênio de horas máquinas, com os municípios em calamidade, primeiramente. Nós tivemos aquela leva de 78 municípios e na última semana já passamos de 90, né? Nós já estamos, por óbvio, isso é apenas estrada vicinal, mas na sequência nós devemos aí colocar na rua, já estamos em discussão, concomitante à política de solos, alguma ação da porteira para dentro de forma geral. E certamente é nesse pacote de porteira para dentro que vai discutir solo, em que deve entrar a discussão dos açudes. Por quê, Paulo? Eu acho que nós não podemos nos deixar de falar e admitir que sim, nós teremos novos problemas de estiagem. Não é porque nós estamos dentro d'água, numa situação triste, calamitosa, que nós vamos tornar a discussão da estiagem um tabu. Vivemos recentemente isso. E eu sempre digo o seguinte, que o maior inimigo da política de combate à estiagem, ou da política de irrigação e reservação de água, é a chuva. Porque sempre que vinha a chuva, nós parávamos de falar em seca. É natural, ao longo dos ciclos e dos anos, se discutia apenas durante a seca, durante a estiagem, se discutia irrigação e reservação de água. Quando tínhamos safras acompanhadas de ciclos de boa chuva, o Estado não falava, o produtor não falava. Claro que com raras exceções, muitos produtores adotaram essa tecnologia, mas isso acabou virando tabu em tempo de chuva. O que nós estamos falando já é o seguinte: aquele programa de irrigação que foi lançado este ano, parece que foi num passado distante, mas não, este ano nós lançamos um programa de irrigação com subvenção ao produtor. Num outro mundo, né, secretário? Praticamente, dá pra pensar, né? Oi, desculpa? Não, o programa de irrigação parece que foi num outro mundo, né? Numa outra vida. Porque se for pensar em tudo que aconteceu, né? Esse último mês ele parece que ele dividiu o estado em vários, tanto geograficamente, né, região que não era afetada parecia que não entendia o que estava acontecendo nas regiões afetadas, quanto numa questão temporal, né. Mas nós lançamos um programa de irrigação e o tempo todo nós falávamos sobre isso. Olha, se vier uma chuva, não podemos deixar de falar em irrigação. Infelizmente a chuva que veio foi catastrófica. Mas nos últimos dias nós temos falado muito sobre a questão da enchente, e é a primeira vez, Paulo, inclusive, que eu estou falando com a imprensa em relação a essa questão. Sim, teremos novos problemas de estiagem, não sabemos quanto, mas é uma questão climática que está posta e nós temos que nos preparar para isso. Então, nós vamos continuar falando em irrigação, vamos continuar falando em reservação de água, e essa questão que tu traz dos açudes, certamente aí elas estão num pacote aí de políticas que deveremos levar a campo aí nas próximas semanas ou meses. Secretário, uma última pergunta. Ano passado, neste momento, nesta época do ano, nós estávamos tratando a semeadura das culturas de inverno já estava aproximadamente 5% aqui na região, principalmente do trigo, né? Uma cultura forte aqui. Hoje a gente não tem nenhuma informação sobre isso, né? O que dá para projetar em relação às culturas de inverno? Sim, temos uma situação que está posta, né? Infelizmente, essa questão da calamidade, ela mancha um pouco o nosso calendário, ela esculhamba um pouco esse processo. Nós temos tanto com a questão aí do trigo, quanto a questão de pastagem de inverno em algumas regiões onde é extremamente necessário, principalmente para a recuperação, né? Em que nós não temos aí uma projeção exata de como é que vai se desenhar. Estamos trabalhando nisso já, Paulo. Eu não vou falar aqui em número, tá? Não quero cravar número, porque nós levantamos os números das perdas, mas há sim uma tendência de nós termos uma certa dificuldade, tá? Nas regiões afetadas, né? Nós temos uma parte do estado do Rio Grande do Sul que foi de safra cheia, né? Nós não tivemos problema. Agora, nas regiões afetadas, certamente a questão das culturas de inverno
deverão ter alguma dificuldade aí, em algumas regiões dificuldade severa, onde se trabalha com pecuária. A gente observa que a questão de pastagem de inverno, onde o solo foi muito afetado, está praticamente inviabilizado, né? Nós não podemos ter a responsabilidade de alimentar a esperança que vai se resolver problema de solo rapidamente onde foi muito afetado. Estamos com algumas frentes em regiões produtoras de leite de apoio à doação de feno, né, de alimentação animal. É importante deixar isso registrado. Essa onda de solidariedade que nós observamos, ela acontece no agro também, né? É impressionante o que algumas regiões, as regiões do estado estão recebendo de doação de alimentos de outros estados. Coisa que eu nunca imaginei ver, inclusive, o pessoal sinalizando mandar feno de avião para o Rio Grande do Sul. Então nós estamos procurando colaborar, organizar juntamente com a Emater, em algumas regiões, esse processo, para que nós não percamos, não venhamos a perder nenhuma doação, nada do que vier a colaborar na nossa reestruturação, né? Secretário em exercício, Márcio Madalena, obrigado por conversar com a gente aqui na Medianeira. A gente fica à disposição para, enfim, essa questão vai longe ainda na recuperação, né? Exato, da mesma forma. Paulo, se me permite, eu gostaria de muito uma mensagem aos produtores, dizer que mais do que nunca, todas as entidades, governos, todo mundo trabalhando de forma muito alinhada, e nós estamos procurando ter um lema nessa discussão toda, que é o seguinte: não sombrear ações, trabalhar sempre em complementariedade. Independente da entidade, independente se é governo municipal, estadual, federal, nós não podemos estar sombreando as nossas ações, porque para cada sombreamento de ação tem uma área descoberta, tem um produtor desatendido. É hora de nos organizarmos e procurar atender todo mundo, não deixar ninguém para trás e bater em cada propriedade, em cada porteira, entrar para dentro e procurar levar a solução. O governo do estado tem feito isso com as suas duas secretarias e com a Emater, mas sempre conversando com todas as entidades representativas do setor, que são extremamente consolidadas no estado do Rio Grande do Sul, extremamente importantes nessa reestruturação. Isso aí. Então, obrigado, um bom final de semana para o senhor. Obrigado, um bom final de semana. Isso aí, vamos ao intervalo, voltamos em seguida, fique conosco. Produtor rural, você está preocupado com os elevados custos na sua lavoura? A Inocular Soluções Agrícolas ajuda você a melhorar o aproveitamento dos insumos através da utilização de micro-organismos no solo. Saiba como iniciar um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Entre em contato conosco pelo telefone 55-9174-3843. Inocular Soluções Agrícolas. A voz do campo no Resumo Agro. Estamos de volta, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Sou o jornalista Paulo Dutra. O Resumo Agro tem a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Chama um dos nossos meteorologistas no Instagram, @milibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da Medianeira. Interaja com a gente pelo WhatsApp 55991785317 e 32220210. Vamos ao mercado agropecuário? Indicadores do agronegócio. Soja. Outra semana com forte queda no mercado futuro da Bolsa de Chicago. Os contratos com entrega em julho fecharam a $11,79 por bushel, queda acumulada de 26 cents na semana. Os contratos para agosto, $11,74, recuo também de 26 cents. Semana passada os recuos ficaram em torno de 40, né? Então é
São semanas ruins aí as últimas, né? O dólar subiu 7 centavos na semana, chegando a R$5,32, o maior preço desde janeiro de 23. Dólar caro é bom para o mercado da soja brasileira. No Porto de Rio Grande, o spot fechou a cesta em R$140, R$1,50 acima da semana passada. Aqui na região, o preço pago ao produtor teve altos e baixos durante a semana, mas fechou com alta de R$1 nas principais cooperativas em relação à sexta-feira passada. Em São Cepé, Júlio de Castilhos e Nova Palma, R$120,50. Santiago, R$120. Arroz. Com a expectativa do leilão da Conab para a compra do arroz importado, as principais cooperativas fecharam o mercado para o produto, não tendo cotações disponíveis para quinta e sexta-feira, isso aqui na região. Sobre os aspectos envolvidos, quem vai nos falar é o jornalista, editor da revista Planeta Arroz e analista de mercado pela Agrodados, Cleiton Evandro dos Santos. Do Resumo Agro aqui pela Medianeira FM. Para mim um prazer participar aqui com vocês, amigos aqui da região central do Rio Grande do Sul. Pois, Paulo, estamos vivendo um momento de absoluta incógnita, né? Em função do leilão realizado na última quinta-feira pelo governo brasileiro. A Conab foi a gestora do leilão que comprou ou que propôs a compra de 300 mil toneladas de arroz, e dessas 300 mil foram comercializadas 264 mil toneladas praticamente, com 4 arrematantes, 4 empresas, nenhuma delas do Rio Grande do Sul, uma de Santa Catarina, e gerou bastante estranhamento aí na cadeia produtiva do arroz o fato de que 2 dessas empresas, pelo menos, ou 3 empresas, são completamente desconhecidas da cadeia produtiva, e uma é uma fábrica de sucos e sorvetes, outra é uma empresa de aluguéis de guindastes, e uma última, essa que comercializou mais de 730 milhões de reais. Essa empresa, ela é uma queijaria, um mini mercado chamado Queijo de Minas, lá do Amapá. Então, tudo surpreendente aí, inclusive entidades do setor pedindo investigações para saber quem são e tal. Mas a verdade é que nessa fase a Conab já realizou essa compra. Esse arroz tem que chegar aqui no Brasil entre agora mesmo, o mês de junho, e até 8 de novembro, em 3 frações. Essa obrigação da chegada do arroz e essa venda realizada, ela estabeleceu uma preocupação gigantesca no mercado. O mercado está sem referências aqui na nossa região, que foi super atingida, né, pelas enchentes. Nós não temos referência de preço nesse momento, porque estamos numa situação na qual não se sabe exatamente como o mercado vai se comportar. Imediatamente houve uma queda, o varejo já sinaliza pedidos de até R$30 de redução no fardo para comprar das indústrias gaúchas, e isso vem prejudicando aí todo o andamento do mercado do arroz. Na nossa região, a situação, como eu disse, foi muito grave, muitos produtores afetados, principalmente ali na Quarta Colônia, mas aqui em Cachoeira do Sul, onde eu estou nesse momento também, tivemos vários produtores que até a casa ficou embaixo d'água, silos foram completamente alagados, silos que já estavam com a colheita pronta, não é? Armazenando a colheita, o arroz já seco dentro do armazém. Mas nós temos também uma condição de que era esperado que o governo intercedesse para ajudar, não é? Prorrogasse dívidas, criasse linhas de crédito especial, e ele vem e aquilo que foi colhido ele deixa sem preço, ou ele passa a competir com a indústria nacional, trazendo arroz lá do Vietnã, da Tailândia, ou sabe-se lá de onde, porque ainda a origem desse arroz não foi revelada.
Com tudo isso, o indicador CPEA fechou nessa sexta-feira apontando queda. Ao longo da semana foi só queda, né? Foi só ladeira abaixo, e somente ontem, sexta-feira, o indicador caiu 1,11%, baixando aí a referência para R$117 a saca no Rio Grande do Sul. Mas aqui na nossa região a gente opera entre 112 e, na melhor das hipóteses, 115. Mas o produtor bastante preocupado e a indústria fora de mercado, boa parte dela, esperando que o cenário fique mais claro. Nesse momento, o impacto da ação do governo, ele é extremamente negativo e vai desmotivar muita gente para plantar no ano que vem, se continuarmos assim. A Conab já anunciou mais um leilão, que é para comprar mais 36 mil toneladas, que foi o que restou, né, que não teve interessado agora na quinta-feira passada, e será no dia 13. E depois disso vamos aguardar para ver o que acontecerá. A esperança agora é que, se baixarem demais os preços, com o dólar subindo, o Brasil pelo menos consiga exportar, e aí talvez neutralize um pouco dos efeitos da importação. Obrigado, Paulo, grande prazer ter conversado com vocês, pessoal do Resumo Agro, da Medianeira FM, e um grande abraço a todos os amigos da região central, muito especialmente os meus amigos arrozeiros. Então este aí foi o Cleiton Evandro dos Santos, colega jornalista lá de Cachoeira do Sul, e uma figura muito competente aí na área, uma referência, né, na produção de arroz aí, na questão do mercado de arroz. Bom, esse é um assunto que vai longe ainda. Nós vamos falar de questão do mercado do arroz aí por algumas semanas ainda, pelo jeito. Bom, vamos falar de hortigranjeiros agora. Aos poucos, os produtores, sobretudo da agricultura familiar, vão retomando a atividade. Quem traz um panorama da situação é o assistente técnico da Emater Regional, o Ronaldo Carbonari. Ronaldo Carbonari, engenheiro agrônomo do escritório regional da Emater de Santa Maria. Saudação, Paulo, ouvintes da Rádio Medianeira. Nessa semana que vai se encerrando, nós tivemos a abertura de sol, maior luminosidade que nós vimos tendo no último período, e com o cessar das chuvas se retoma uma condição favorável para o crescimento das plantas em geral e das olerícolas principalmente. As folhosas, que enfrentavam problemas, né, de doenças, de falta de crescimento pela própria condição de falta de luminosidade, retomaram ainda o crescimento. E esse cenário aí pós-enchente, nós vamos ter naquelas situações, aquelas lavouras, aqueles terrenos onde não houve remoção de solo, nem acúmulo de detritos, ou seja, os menos afetados, retomando a condição de temperatura e luminosidade, especialmente, reduzindo a umidade do solo, retoma-se a produção consequentemente. Já não há como negar, não é, que nas regiões afetadas fortemente, onde houve perda de estrutura produtiva, seja solo, estufas, irrigação, esses locais ainda voltam timidamente a produção dentro do que é possível, né? Então, aqui em Santa Maria mesmo, outros municípios da região, naquelas propriedades próximas a rios, córregos, riachos, enfim, que transbordaram, ainda é necessário, se faz necessário um trabalho muito grande de, diria assim, de repreparo dessas áreas, que inclui a remoção de entulhos, de pedras, mesmo de sedimentos, né? Você vê bem onde acumulou, tem locais aí, lavouras, propriedades que acumulou 30, 40, 50 centímetros de areia, por exemplo.
E areia, evidentemente, não podemos considerar como um solo propício para o cultivo. Então, há que se preparar, reconstruir essas estruturas, né? Então, ainda nós estamos, eu diria, retomando o início da retomada da produção nesse setor, e que vai levar um bom tempo, à medida que essas áreas mais afetadas, elas carecem ainda de trabalhos, por exemplo, com máquinas, com equipamentos que os produtores não dispõem, retroescavadeiras. Bom, esse aí foi o Ronaldo Carbonari, assistente técnico da Emater Regional. Obrigado aí pela participação, e chegamos ao fim do resumo agro deste sábado, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio, com o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho, Milibar, meteorologia e ciência de dados, e Inocular, soluções agrícolas. As emissoras do Sistema Medianeiro de Rádio são órgãos da Arquidiocese de Santa Maria. Temos coordenação geral do Padre Alexandro Meola. Eu sou o jornalista Paulo Dutra e me acompanhou na técnica o colega Cristiano Rodrigues. Este programa estará logo mais à disposição no Spotify, no Deezer e no YouTube. Grande abraço a todos do campo e da cidade que nos acompanharam nesta hora de informação sobre a produção rural. Muito obrigado pela sua sintonia e até o próximo sábado. Rádio Medianeira 102.7 apresentou Resumo Agro.